Bom, terminar o português? Que ótimo. Agora a gente vai começar com matemática. Hoje a gente vai trabalhar com o termo subtração com os números naturais. Até agora nós estávamos falando do termo adição. Hoje nós vamos trabalhar em cima de subtração. O que é subtrair? O que nos remete? Tirar, perder, ok? Então, a gente vai começar um outro termo para você entender. As páginas que nós vamos trabalhar vai ser a 44, 45, 46, 47, 48, 49. Mas a atividade nós vai ter na página 48, atividade 1, A, B, C e D, atividade 2, A e B, e a atividade da página 49, atividade 5. Mas antes de iniciarmos, vocês vão assistir um vídeo, ok? Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Michela Amorim. A nossa aula de hoje é Nunca Mais Erre Subtração. Vou ensinar vocês a fazer qualquer tipo de subtração e vou dar dicas de algumas palavrinhas chaves para você identificar a subtração em algum problema. Vamos lá? Antes, quero convidar vocês a se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo dessa série Nunca Mais Erre. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a minha subtração e eu já coloquei o nome de cada um dos termos da minha subtração. Isso aqui é muito importante, tá? São algumas dessas palavras que aparecem em problemas e você tem que associar com a subtração, certo? Vamos lá. O número de cima, ele é sempre maior do que o número que fica aqui embaixo. Por quê? Se você está fazendo a continha de subtração, você está tirando. Então, o número de cima tem que ser maior, tá? Porque aqui você vai tirar do número que está aqui. Ou seja, você não tem como tirar de um número menor, tá? Esse númerozinho que fica em cima, ele é chamado de minuendo. O de baixo que a gente vai subtraindo. E a resposta da minha subtração, a resposta... a gente fala resto ou diferença. Eu posso falar para vocês que a palavra mais importante aqui é essa, ó, diferença. Essa palavra aparece muito em problemas. Então, falou a palavra diferença, você tem que saber que ele está falando da resposta de uma subtração, tá bom? Diferença, palavrinha-chave. Então, como resolver uma subtração? Simples. Você vai pegar o número de cima e vai subtraindo pelo de baixo. Você vai fazer ordem por ordem. A gente começa aqui com as unidades, depois com as dezenas, depois com as centenas. Olhando só para as unidades aqui, eu tenho 5 menos o 6. Não tem como você ter 5 unidades e tirar 6. Impossível. Mas eu consigo tirar se fosse um 15, por exemplo. Então, do 5 eu não consigo, mas se fosse o 15, eu conseguiria. E é aí que a gente vai pegar emprestado. Eu preciso pegar esse 1 para formar o 15 emprestado do meu vizinho mais próximo, do 3. Se eu peguei esse 1 aqui do 3, ele vai ficar valendo 2, certo? Que, na verdade, esse 3, ele equivale a 30. Quando eu tiro 1 do 30, na verdade, eu estou tirando 10, tá? Por isso que ele junta com o 5 e forma 15, tá bom? Então, de novo, o 5 menos 6 eu não consigo fazer. Se fosse 15, daria. Então, para formar o 15, eu vou pegar emprestado do vizinho mais próximo. Ele era 3, ficou valendo 2. Então, agora eu tenho 15 menos 6. Quanto que é 15 menos 6? Ou seja, quanto falta para o 6 chegar lá no 15. Então, eu estou no 6. Quanto que falta? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Faltam 9. Então, 15 menos 6 é 9. Agora, já resolvi aqui a parte das unidades. Vou agora fazer a subtração com as dezenas. Eu tenho 2 e eu preciso tirar 5. A mesma coisa. Eu não consigo ter 2 unidades e tirar 5. Mas se fosse 12, ó, se tivesse uma aqui do lado, se fosse 12, eu conseguiria.
Então, de onde eu vou pegar esse 1? Do vizinho mais próximo, que é o 6. Então, ele vai ficar valendo 5. Então, aqui eu vou ter 12 menos 5. Quanto que falta para o 5 chegar no 12? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Faltam 7. E agora sobrou as centenas. 5 menos o 2, sobra o 3. Então, o meu resto, ou a minha diferença, é 379, tá bom? Eu fiz aqui mais 2 exemplos, a gente vai fazer com vocês, tá? 9.018 menos 4.723, foi o que eu falei, ó. O maior número tem que ficar em cima, pra gente poder fazer a subtração, tá bom? Então, vamos lá. Começando com as unidades. 8 menos 3, tranquilo. Pro 3 chegar no 8, falta 5 unidades. Tá aí o 5. Vamos pro próximo. Agora, eu tenho 1 menos 2. Não tem como, de uma unidade, eu tirar 2, tá? Não tem como eu ter 1 e tirar 2. Mas se fosse 11, eu conseguiria. Então, de quem que eu vou pegar 1 emprestado? Do vizinho mais próximo. Só que esse vizinho mais próximo é 0. Então, eu vou ter que ir pro outro vizinho. Então, eu vou pegar do 9. Ele fica 8. Mas eu não posso passar daqui direto para lá. Tem um 0 aqui no meio. Então, o 1 que eu peguei emprestado, ele vai passar para esse aqui. Ele vai ficar valendo 10. Agora, desse 10, que eu vou pegar 1 e passar para cá. Então, se era 10, ficou valendo 9. E aqui eu tenho 11 que eu precisava. Então, 11 menos 2 vai ficar 9. Porque do 2 para chegar lá no 11, faltam 9. A próxima aqui, ó, na casa das centenas. Eu tenho 9 menos o 7, fica 2. E por último, 8 menos 4, fica 4. O meu resto, a minha diferença aqui, ficou 4.295. E o último exemplo que eu separei para vocês, eu tenho 7.000 menos 4.387. Eu tenho 0, 0 menos 7. Não consigo de 0 tirar 7. Mas se tivesse umzinho aqui do lado, se fosse um 10, eu conseguiria. Eu faria 10 menos 7. Então, vou ter que pegar do vizinho mais próximo. É 0. Vou ter que pegar do outro vizinho. É 0 também. Então, eu vou ter que pegar do 7. Ele vai ficar valendo 6. Só que eu tenho que passar de 1 por 1. Então, de 1 passou para esse, ficou valendo 10. Pego o emprestado dele, passo para cá. Esse que ficou valendo 10 também vira 9. E aí que eu passo 1 ali. Então, todos esses no meio aqui, dos zeros, vão ficar valendo 9. Para o último ficar 10. Se eu tivesse mais um 0 aqui, desse 10 eu ia cancelar, ele ia ficar valendo 9. E aí eu passaria 1 para o último número, tá? Agora tá, eu tenho 10 menos 7. Então, 10 menos 7 é 3. Porque do 7 para chegar no 10, ó, 7, 8, 9, 10. Faltam 3. Eu tenho 9 menos o 8, que é 1. Eu tenho 9 menos o 3, que é 6. E eu tenho 6 menos 4, que é 2. Então, meu resto, ou minha diferença aqui, 2.611. Só para ficar bem clara a questão do zero. Bom, crianças, agora ficou mais fácil para a gente entender um pouquinho a subtração depois de ter visto este vídeo, né? Ele é bem legalzinho, ele é bem explicativo, a Pro gostou muito dele. Vamos então agora fazer o quê? A nossa leitura para entender dentro do nosso livro como nós vamos trabalhar com a subtração, tá? Nós vamos estudar agora algumas situações, ó. Vamos estudar algumas situações que envolvem a operação de subtração. A primeira situação. Observe o resultado de uma partida de basquete entre a equipe Mágicos e a equipe Estrelas. Mágicos, 93. Estrelas, 77. A equipe Mágico ganhou essa partida. Por qual diferença de pontos? Tá aqui, ó, 16 pontos. A Pro deixou aqui para você ver. Para calcular essa diferença, nós podemos efetuar a subtração 93 subtraindo 77. Inicialmente, nós vamos usar o material dourado. Assim, vamos representar o número 93. Lembrem-se que cada barrinha tem 10 unidades. Então, se eu tenho cada barrinha 10 unidades, vamos lá. 10, 20,
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. E cada quadradinho equivale a uma unidade. Eu tenho 3, então, 90, 91, 92, 93. Ok? Vamos agora ver lá para retirar 7 unidades. Vamos trocar uma dezena por 10. Assim ficamos com as dezenas e 13 unidades. Observe, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70, 80. Ok, mas o que eu vou fazer? Vou pegar uma dezena, certo? De 10. Vou retirar 7. E aí eu vou ficar somente com 3. Então, eu tirando uma dezena, eu vou ficar só com 7 unidades e também as 7 dezenas que há no número 77. Olha lá como eu fiz, ó. Fui cortando, 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 cortei 7 dezenas. Depois eu fui e tirei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para quê? Para que eu fique com 77 daquela unidade, dessa primeira representação aqui que eu tive aqui em cima, que eu te mostrei. Então, olha aqui. 10 mais 6, 16. Olha aqui. Aquele foi o resultado no material dourado. O meu resultado, então, ficou 16. Vamos usar o algoritmo da subtração. Então, nós temos o quê? Dezena, unidade. Na primeira parcela, que nós chamamos de minuendo, nós temos 93. E no subtraindo, que é o que eu vou retirar, eu tenho 77, ou seja, 7 dezenas e 7 unidades. Se você observar, como a Pro sempre falou, na adição não tem problema eu colocar os números tanto maior quanto menor primeiro. Mas na subtração é muito importante que eu sempre deixe o número maior em cima, tá? O número todo, não só o algoritmo, o número todo. Por quê? Porque se eu tiver que emprestar, eu vou ter uma facilidade para entender e não vai, minha conta não vai sair errada. Por exemplo, entre o número 93 e o 77, qual que é maior? 77 ou 93? Isso mesmo, 93. Então, eu deixo sempre o 93 no minuendo, tá bom? Então, eu coloco sempre primeiro ele. E o subtraindo, eu coloco o número menor, que fica bem mais fácil e eu não vou errar minha conta. Vamos lá, vamos resolver a unidade. 3, dá para tirar 7? Não dá, porque o 7 ele é um algarismo maior que o 3. Mas, como eu estou falando de um número inteiro, 93, eu posso ir na minha dezena e pedir emprestado. Ela me emprestou uma dezena, eu fiquei com 13. E ela ficou com 8, porque ela me emprestou. Agora eu consigo. 13, dá para tirar 7. Então, vamos lá. Coloco 7 na cabeça. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, quantos que eu tenho? Que falta? Sobrou? 6. Muito bem. Resolvi a minha unidade, vou para a minha dezena. 8, dá para tirar 7? Dá sim. Sobra quanto? 1. Muito bem. Qual é o resultado da minha diferença ou o resto? 16. Ok? Então, vamos ver esse desenvolvimento. Ó, não podemos retirar 7 unidades de 3 unidades. Então, trocamos uma dezena das 9 dezenas de 93 por 10 unidades. E ficamos com 8 dezenas e 13 unidades. De 13 unidades, podemos tirar 7 unidades. E ficamos com 6 unidades. Isso mesmo. De 8 dezenas, podemos tirar 7 dezenas? Sim, podemos. E aí, nós ficamos com uma dezena. Portanto, a equipe Mágicos venceu essa partida por uma diferença de 16 pontos.
Na segunda situação, nós vamos ver aqui. Dos 425 alunos de uma escola, 182 ainda não aprenderam a nadar. Quantos alunos dessa escola já sabem nadar? Bom, para mim responder essa pergunta, eu tenho que efetuar a subtração. Pegar o número 425, que é o meu maior número, e subtrair pelos 182. Aí eu vou conseguir saber quantos alunos já sabem nadar. Veja a seguir como podemos fazer essa subtração usando o material dourado. Representamos o número 425. Olha lá. Lembra? A placa vale 100. Eu tenho quantas placas aqui? Ó? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 400. E as barrinhas? Cada barrinha vale 10. Então, eu tenho 410, 420. E cada quadradinho vale uma unidade. 420, 421, 22, 23, 24, 25. Para retirar as 8 dezenas de 182, nós vamos trocar uma centena das 4 centenas de 425 por 10 dezenas. Então, nós vamos ficar com 3 centenas, 12 dezenas e 5 unidades. Olha aqui, porque eu preciso tirar, certo? Então, representando pelo material dourado, eu tenho que fazer essa troca. Porque senão eu não vou conseguir tirar da centena, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Ficou assim, 100, 200, 300, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que é a centena que eu troquei por dezenas, já viu aqui, ó. Tenho 10 barrinhas, 11, 12 barrinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui também eu continuo tendo 425. A diferença foi que eu troquei a placa pelas barrinhas para mim conseguir efetuar a minha conta, ok? Vamos lá ver como nós vamos fazer, ó. Agora vamos tirar uma centena, 8 dezenas e 2 unidades. Então, eu tirei uma centena. Vou tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dezenas e 1, 2 unidades. Então, eu tirei 182 de 425. Olha lá como que eu fiquei, ó. Eu fiquei com uma centena, 2 centenas e 1, 2, 3, 4 barrinhas e 1, 2, 3 unidades. Então, quantas crianças que já sabem nadar? 200 mais 40 mais 3, 243, ok? Vamos lá. Usando o algoritmo, da mesma forma que a Pro acabou de te explicar. Vou colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Sempre me atentando que o número maior tem que ficar em cima, sendo minuendo. E o número menor, o subtraindo, para que eu consiga pegar o resto ou a diferença, sem errar a minha conta, tá bom? Então, vamos lá. Depois que eu fiz isso, eu vou fazer a minha conta. Vou ver unidade. Eu tenho um 5 na minha unidade. Eu consigo tirar 2 dele? Consigo, isso mesmo. 5 menos 2, 3. Resolvi a minha unidade sem precisar pedir ajuda para a dezena. Agora eu vou para a dezena. Eu tenho um algarismo 2 e tenho 8 aqui. Eu consigo tirar de 2, tirar 8? Não, eu não consigo, porque o 2 é menor que o 8 aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha centena, pego uma centena dela para me ter aqui na minha dezena. Como ela me emprestou, ela vai ficar com 3. E eu vou ficar com 12 na minha casa de dezena. Vamos agora, 12 dá para tirar 8? Dá, ó, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu fiquei com 4. Resolvi a minha dezena. E vou agora para a minha centena. 3, dá para tirar 1?
Dá, o 3 é maior que o 1, então 3 menos 1 são 2. Portanto, 243 alunos dessa escola já sabem nadar. Vamos para a terceira situação. Veja ao lado o anúncio do notebook que Helena quer comprar. Helena tem R$ 1.480. Quanto falta para ela poder comprar este produto? Para eu responder essa pergunta, eu vou ter que olhar o valor total do meu notebook. Olha, ele está valendo R$ 2.250. Então, para responder essa pergunta, eu vou efetuar a subtração 2.250, que é o valor real do notebook, e vou subtrair o que ela já tem, para saber quanto ainda ela tem que juntar para comprar. Então, assim, nós já temos essa situação. Vamos lá. Quantos que ela tem mesmo? Ó, vamos resolver isso aqui direto no algoritmo. 2.250 subtrai 1.480. Olha o total aqui, ó, já deu até aqui, né? 70 só deu aqui, né? Mas vamos entender isso daqui? Vamos lá, ó. Ela colocou, lembrando que 2.250 é maior que 1.480. Então, eu fazendo isto daqui, eu vou conseguir resolver a minha operação, a minha continha. Vamos lá, começando sempre pela unidade. 0. Eu tiro 0, eu fico com quanto? Com 0, isso mesmo. Não tem nada para tirar, eu fico com 0. Vamos para a dezena. Eu tenho 5 dezenas para subtrair 8 dezenas. Eu consigo? Não, eu não consigo, porque o 5 ele é menor que o 8. Então, eu tenho que ir lá pedir para a minha... Isso, para a minha centena. A minha centena tem 2, que vale 200. Ela vai me emprestar 1, vai ficar só com 1. E eu, na minha dezena, fico com 15. Eu consigo agora tirar 8? Consigo. Vamos lá, ó. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, sobraram 7. Resolvi a minha dezena, vou para a minha centena. A minha centena, que tinha 2, ela me emprestou, né, e ficou com 1. Agora ela só tem 1. Ela consegue tirar 4? Não, né? Não consegue. Isso mesmo. Porque o 1 é menor que o 4. Mas como que eu faço agora, professora? Eu vou lá na minha unidade de milhar emprestar. Vou lá pedir emprestado para ela. Vou lá, ó, ela tem 2, me emprestou 1 e ela ficou com 1. E eu fiquei com 11. Isso mesmo. Vamos agora ver. 4, 11, dá para tirar 4? Dá. Vamos lá, ó. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sobraram 7. Isso mesmo. Resolvi? Resolvi. Agora eu vou lá para a unidade de milhar resolver isso. Ela tem 1 e ela está perdendo 1. Subtrair 1. Quanto que ela fica? 0. Muito bem. Portanto, qual é o valor da diferença, o resto que falta para Helena comprar o notebook dela? R$ 770. Isso aí, crianças. Parabéns. Vamos agora olhar uma coisa aqui, ó. A quarta situação, ela fala que, de acordo com o censo 2010 do IBGE, a população do estado de Roraima era de 450.479 habitantes em 2010. Ainda de acordo com o IBGE, a população estimada em 2017 para esse estado era de 522.636 habitantes. De acordo com a estimativa do IBGE, em 2017 em Roraima, haveria quantos habitantes a mais que 2010? Bom, para nós sabermos essa resposta, nós temos que efetuar uma conta.
que é de subtração. Pegar o que ela teria em 2017, que já estava previsto, a estimativa para 2017, que era de quanto? 522.636 habitantes. E vou subtrair a quantidade de habitantes que eles têm em 2010, que é o que eu tenho de informação. 450.479. Aí nós vamos fazer a subtração. Sempre lembrando que o número maior ele tem que ficar em cima, para que nós não erramos as nossas contas. Então, vamos lá. 522.636. Olha que aqui nós temos 5 ordens, né? Nós temos a unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Nós temos 6 ordens, perdão, crianças, 6 ordens, tá? Então, nós sempre vamos começar pela unidade. 6, dá para tirar 9? Não dá. O que eu faço? Eu vou na dezena. Pego, empresto dela 1, ela vai ficar com 2. Eu fiquei com 16. 9 para 16, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sobraram 7. Ok, resolvi. Vou para a dezena. Olha aqui, agora a dezena aqui está com 2 e tem que tirar 7. O que eu vou fazer? A mesma coisa. Vou na vizinha e empresto. Muito bem. Ela tem 6, me emprestou 1, ficou com 5. Vamos agora? Agora sim, ó. Agora eu tenho 12. Eu tenho que tirar 7. Vamos ver? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho 5. Ok, resolvi a minha centena. A minha dezena, vou para a minha centena. Ah lá, a centena tinha 6, ficou com 5. Só que quanto que ela tem que tirar? 4. 5 dá para tirar 4? Dá, claro que dá. Ó. 4, 5. Sobrou 1. E ela não precisou emprestar para a vizinha dela. E resolveu. Vamos na unidade de milhar? Ele tem 2.000 e perdeu 0. Ou seja, não perdeu nada. Então, ele continua com 2.000. Resolvi a unidade de milhar, vou para a dezena de milhar. Eu tenho 2 e tenho que tirar 5. Eu vou conseguir? Não, não vou. Então, eu vou lá na minha vizinha e empresto. 5. Me emprestou 1, ficou com 4. Agora eu tenho 12, né? Agora sim eu consigo chegar lá. 5 para 12. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, professora, fiquei com 7. Vamos agora resolver a nossa centena de milhar. Ela me emprestou 1 para dezena de milhar, ficou com 4. Então, 4 tira 4, eu fico com 0. 4. Tiro 4, eu não fico com nada. E aqui eu obtenho o meu resto ou diferença. Em 2017, em Roraima, haveria 72.157 habitantes a mais que em 2010. É bem legal. O vídeo te auxiliou, a Pro ajudou mais um pouquinho. Agora nós vamos para a parte onde você vai resolver as questões, ok? Nesse primeiro momento, a Pro colocou aqui para você a atividade onde você vai subtrair esses números, certo? Lembrando que a Pro explicou. Você sempre faz, quando fizer a continha na casinha, né? Dezena, unidade, centena, sempre o número maior em cima, o número menor embaixo. Assim você não vai errar a sua continha, tá bom? E depois nós vamos ter aqui uma outra situação que você também vai fazer, que é na página 48,
E na página 49, você vai fazer a leitura que está lá, observar certinho o que está pedindo na balança e resolver as situações que está pedindo, ok? Tem uma aqui que eu até deixei a A para te ajudar um pouquinho, mas aí eu quero que você resolva a outra, tá bom? Então, tá joia? Até amanhã. E, ó, façam com bastante capricho e atenção e mande-o para o registro, tá bom? Beijos, até amanhã.